Olá, professores! Dando sequência ao nosso percurso formativo, vamos para a etapa da sensibilização. Para isso, eu vou solicitar que vocês observem uma imagem ao lado. É uma tela que foi produzida por Luiz Carlos Capelano. Mas quem foi Luiz Carlos Capelano? Luiz Carlos Capelano, ele nasceu na cidade de São Paulo. Ele é formado em História pela Unicamp e depois ele fez mestrado da Arte e da Cultura. Até 2016, de 2008 a 2016, ele trabalhou no Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional Professor Milton de Almeida Santos. Foi nesse período onde ele trabalhou nesse centro de formação que apenas em 3 dias ele reproduziu essa tela. E essa tela é uma homenagem a Paulo Freire. Ela recebe o nome de Painel Paulo Freire. Se eu perguntasse para vocês assim, todos conhecem um pouquinho de Paulo Freire? Paulo Freire é formado em Direito pela Faculdade do Recife. Ele foi um educador e filósofo brasileiro, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos. É considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado Pedagogia Crítica. É também o patrono da educação brasileira. E algumas das obras mais conhecidas de Paulo Freire é a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Autonomia. Para Paulo Freire, o papel do professor é estabelecer relações dialógicas de ensino-aprendizagem, em que o professor, ao passo que ensina, também aprende. Juntos, professor e estudante aprendem em um encontro democrático e afetivo, em que todos podem se expressar. Aí se eu perguntasse para vocês, o que ela representa para você? O que essa imagem de Luiz Carlos Capelano, em homenagem a Paulo Freire, representa para vocês? Nessa imagem de Paulo Freire, nessa homenagem, nessa tela de Luiz Carlos Capelano em homenagem a Paulo Freire, a gente pode observar que Paulo Freire está sentado, apoiado com o braço sobre os livros. Ao lado dele encontra-se uma mulher também com um livro nos braços. Ao fundo a gente consegue identificar alguns agricultores, a imagem do sol retratada ao fundo também, a bandeira do Brasil, um vilarejo, uma igreja. E a gente identifica uma casinha bem ao lado da igreja, assim, que a gente pode supor que seja uma escola. Parece que Paulo Freire está sentado na estrada com livros nas mãos, representando a leitura do mundo e mostrando que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. É muito importante que consigamos ler o mundo, não apenas para decodificar as palavras, mas sim conseguir interpretar, transpor isso para a realidade, desenvolver o raciocínio. Dando sequência ao nosso percurso formativo, na parte da sensibilização, aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Paulo Freire, 2005. Se a gente voltar, o que eu tinha falado para vocês lá no início da nossa sensibilização, o que a gente pode analisar sobre essa imagem, sobre essa tela? Que aprender a ler o mundo é ter a percepção entre o texto e o contexto. E o nosso tema de hoje está relacionado com a leitura de mundo. A importância do letramento científico que contribui tanto para a área da ciência da natureza como para as demais áreas do conhecimento.
Então, dando sequência, nós vamos para o levantamento dos conhecimentos prévios. Então, eu inicio com vocês fazendo alguns questionamentos. Há uma componente curricular específica para desenvolver a alfabetização, o letramento e os multiletramentos? O que você entende por letramento científico? Em qual segmento é necessário desenvolver o letramento científico? Ao planejar suas aulas e os roteiros de estudos, você procura desenvolver o letramento científico nos alunos? Todos esses questionamentos deverão ser respondidos no formulário. Bom trabalho a todos!